Então, depois que saiu, eu abri uma lata dessas. Deu 1 quilo de ouro a lata que ficou lá pra ela, né? É um vendedor de histórias, né? De Porque histórias. na verdade vocês não vendem o produto em si. E essa moça, eu vi quando ela parou de longe assim, veio com a filha dela e parou na frente da loja e ela começou a chorar. São vocês que pegam um carro, pegam uma estrada, mas vão até o lugar, pegam as coisas, tem os perrengues ou não. Bem na memória, né? Muitas Claro. vezes as pessoas... Uma menina que fazia mais de 20 anos que ela não voltava para casa dela. Quando o pai morreu, ela pegou a mãe e saiu de casa. E ficou mais de 20 anos sem voltar para casa. E ela abriu a casa justamente com a gente junto. Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa que tem assuntos variados como comportamento, varejo, história, cultura, enfim, gastronomia também, que a gente já falou sobre isso. Tem o programa, tem o patrocínio do Shopping Total, o apoio da Cor Corretora de Seguros. E tu pode assistir também, além das nossas plataformas, do YouTube, do Spotify, do nosso Instagram, também no Pô Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total. Hoje o nosso bate-papo vai ser com duas pessoas que eu adoro, sou super fã do tema, das pessoas, da loja, enfim, bem-vindos, Ricieri e Renato, da Casa do Cacaredo. Sempre é um prazer poder estar aqui com vocês, ouvindo todas as histórias e vendo todas as coisas que vocês têm trazido para a gente, para a loja e para as pessoas no dia a dia. A gente que agradece aí o convite mais uma vez de estar com vocês aí do Total, que são parceiros nossos aí, agora a gente estava falando já, vai fechar 4 anos aí que a gente tem essa parceria, e poder compartilhar um pouquinho também das nossas histórias enferrujadas com vocês. Que são bem uma boa ferrugem, né, Renato? Sim, eu sou o velho da Casa do Cacaredo. Tá na cara, não precisa nem dizer. Eu sou o velho da Casa do Cacaredo. Ah, que legal. Tem o velho da van e o velho do Cacaredo agora, então vai ficar. Boa! Já criou uma Olha aí, marca nova, marca tá vendo? nova, isso aí. O velho mais enferrujado. Isso. Tá certo. Bom, eu peguei nessa bola aqui, período de Copa, até que a gente estava falando, Isso. né? Não vou nem dizer da onde é essa bola, porque senão vão dizer que pode ser, pode não ser, Sim. enfim. Mas é dos anos 50. Isso, essa é uma bola de couro dos anos 50, aquelas bolas, né, costuradas à mão, tudo, né? E essa bola tem uma curiosidade que em dia de chuva, a bola chegava a pesar quase 2 vezes o peso dela, né? Então ela ficava uma bigorna essa bola aí pra jogar bola. Mas é uma bola original dos anos 50, é uma peça que é bem difícil de encontrar, né? Às vezes ela substituía Havaianas, né? Com um filho. Só um pouquinho. Imagina só. Dava a bola. Diz uma coisa, como é que vocês começaram a Casa do Cacaredo e o maior diferencial de vocês, assim, para esse começo? Sim. A gente sempre teve na família mesmo, assim, aquela coisa de colecionar, assim, de gostar muito de coleção, né? E eu falo bastante, assim, que eu tenho memórias de infância, com 7, 8 anos, o pai subindo no sótão da casa dos meus bisavós, que a gente morava nos fundos, para pegar uma ferramenta, final de semana, pegar alguma coisa que estivesse precisando, um parafuso, um prego, alguma coisa que tinha lá em cima que eu sabia que tinha guardado, né? E eu ficava ali embaixo, ansioso, porque era bem alto, assim, não conseguia nem subir, mas tinha que botar uma escada, assim, no corredor, e ansioso para saber o que o pai ia tirar lá de cima, né? Então, a impressão que eu tinha é que o pai entrava numa cápsula do tempo e trazia algumas peças, né? Então, eu ficava aguardando ali, ansioso. Então, ele conseguia, às vezes, trazia brinquedos antigos dele, de época, né, que ele tinha, e coisas até meio estragadas, às vezes, assim, tá meio judiado, assim, né, ele conseguia trazer. E eu ficava naquela ansiedade, assim, né, e separava, sempre guardei, né. E o tempo foi passando, chegou um momento que o pai, né, sempre foi muito parceirão, assim, né, nas minhas aventuras, assim, e a gente começou a conversar já, eu com 15, 16 anos, em ter um carro, né. Meus colegas começaram, eu quero um Celta, na época era o Celta, era o carro zero da época, todo mundo queria, né. E eu falei pro pai, não, vamos dar um jeito de comprar uma Rural, quero comprar uma Rural. Não quero Celta. E o pai, mas tá louco com o Rural? Mas o pai teve... Quantos Opalas teve aí, pai? Contando com o teu, aquele Sim. que é da família, 11. 11 Opalas, né? 11 Opalas. Então eu fui criado dentro de Opala, de carro antigo, assim. Mas o que me despertou na época foi a Rural. Saímos batendo aí pra tudo quanto é lado. O pessoal que vendia verdura na esquina se via bastante, né? Sim, com a Rural, vendendo verdureiro. lenha, vendendo tudo com a Rural. Olhava pra um lado, olhava pro outro, procuramos bastante, não encontramos. Nesse meio tempo, surgiu um Opala, que era do meu tio,
E a gente foi lá e comprou esse Opala, né? Na época a gente pagou em 2002, R$ 1.500 nesse carro. Né? Imagina. E até porque o tio tava querendo comprar um Ômega, né? Porque já era depois do Opala era o Ômega, já é um carro mais novo, tudo, né? E eu peguei aquele carro, comecei a trabalhar nele até meus 18 anos, que eu não podia dirigir. Comecei, não, vou deixar esse carro pronto, quando tiver 18 anos eu vou ter meu carro, né? E com isso acabou surgindo o espaço assim na garagem para poder colocar daqui a pouco uma placa, um brinquedo, alguma coisa que remetesse aos anos 70, que era o ano do Opala, meu Opala 72. E eu fico comprando uma coisa ou outra, comecei a garimpar. Junto com nesse momento, e foi bem nessa época, assim, surgiu o programa Os Caçadores de Relíquias, né, lá do History Channel, né? Então, um programa que eu falo que foi nossa inspiração, assim, desde o começo. E eu comecei a olhar de uma forma diferente para aquilo. Falei, cara, que legal esse trabalho dos caras, olha o que eles estão fazendo, estão indo atrás, estão indo viajar e tal. Nesse meio tempo, eu tinha ido morar fora e tal, retornei pro Brasil, voltei, estava trabalhando numa empresa, e um amigo me ligou, falou, cara, eu tô me desfazendo, eu tenho que limpar minha garagem aqui, eu tô me desfazendo desse lote todo que eu tenho aqui. Eu falei, cara, me interessa. Como eu quero, mas não tem dinheiro. Eu falei, vou falar com o pai, né? Daí nós compramos meio a meio esse lote. Eu me lembro que foi um dia à noite, nós fomos buscar lá em Cachoeirinha, né? Uhum. E eu lotei o carro, assim, sabe? A gente lotou o carro de coisas, assim, né? Vai. Chegamos em casa e falei, e agora? O que a gente vai fazer com essas coisas aradas? Era a minha pergunta. O que a gente vai fazer com isso, né? Separei algumas peças. Pra mim, o pai separou algumas coisas pra ele também, que ele gostava. E falava, vou anunciar essas peças. Anunciei, em 3, 4 dias eu tinha vendido tudo. Daí sabe que a gente vendo o desenho animado, a lâmpada aquela quando acende? Sim. Foi nesse momento que deu o estalo. Eu falei, cara, isso daqui é um negócio diferente, né? Daqui a pouco dá pra gente começar. E foi o que a gente fez. A gente começou a comprar, reinvestir, e começamos com aquele trabalho de formiguinha, logo lá no começo do Instagram, a postar, a mostrar. A gente indo na estrada, no interior, a gente entrando em porão, em sótão, em galpão, né? E nós começamos a mostrar isso no nosso dia a dia. Já trazendo a história pro negócio, né? Trazendo a história pro negócio, porque a gente gosta muito disso, né? É uma forma que a gente tem de curtir, assim, as peças, né? Então, esse negócio todo, né, que a gente se tornou a Casa do Cacaredo hoje, nasceu do nosso amor por isso, né? De uma coisa que a gente ama fazer, né? Então, é um colecionador que virou um vendedor de peças também, né? Mas eu continuo colecionando, o pai continua colecionando. É um vendedor de histórias, né? Porque, na verdade, vocês não vendem o produto Exato. Em si, quem compra também não compra isso, imagino eu, né? Assim, e vejo por mim também. Compra por toda uma história, ou um valor afetivo, uma lembrança, coisas nesse sentido, né? Sim. E é isso que a gente tenta trazer cada vez mais, né? Trazer esse resgate, né? Esse resgate de peças exclusivas, peças diferentes, né? E tentar trabalhar de uma forma um pouco diferente do que a gente tinha um modelo de antiquário aqui no Brasil, né? E esse modelo de antiquário está mudando com o passar do tempo, e eu vejo até um movimento de pessoas que eram já aquela velha escola ali de antiquários, eles já estão partindo também pro lado de colecionismo, pro lado de ter umas peças também, assim, que já... até por conta da dificuldade de encontrar peças, né? Então já estão buscando peças mais novas, assim, também no sentido anos 80, né? 70, ali, 90, esse tipo de peça assim, né? Eu brinco muito, eu gosto muito de usar uma palavra que é arqueologia moderna, né? Então é um resgate de peças não tão antigas, mas que te marcaram, né? Que te marcaram a tua infância. Por isso que eu falo, né? Muito mais a história em si e o que representa. Tá tendo até uma exposição agora no Santander, eu não fui ainda. De brinquedos, né? Uhum. E é legal porque quem não lembra, né? Da sua boneca da Andinha, ou seja qual for. Renato, já tinha pensado nisso antes de esse guri no sótão ficar te esperando ali, jogar as coisas para baixo? Interessante dessa história. A gente até não conversou, mas eu sempre, quando o Ricieri conta essa história, eu lembro eu, pequeno, e o meu vô subindo no sótão. Olha que legal. E o meu vô subindo no sótão, a avó apavorada, segurando a escada, porque não tinha escadinha de abrir, aquela escada que escorrega no... E eu ficava ali embaixo, segurando também, e a tua avó, esse homem vai tomar um choque, porque... já era uma casa antiga, tudo, né? Até que um dia eu tomei coragem de subir e consegui botar a cabeça para dentro do sótão. E eu lembro que eu vi o vô meio de engatinhando para chegar no fundo lá, que lá eu não tinha visão. O que o vô fazia lá no fundo, né? Ele largava umas peças mais na frente, ali, não tinha luz. Depois a gente botou um liga-desliga lá, uma lâmpada, tudo, para facilitar a coisa.
Mas ele ia lá pro fundo, lá, e lá eu não sabia o que o vô fazia O lá no mistério do fundo. Ele sótão. ficava lá, ele ficava lá um tempo, depois ele voltava. E depois de anos já, depois do vô ter falecido tudo, a gente resgatou alguns brinquedos, que nem o Sérgio falou, um helicóptero de lata, te lembra? A maletinha da A Varig. maletinha da Varig. O que foi mais bacana que o Sérgio tem na casa dele, que a gente é o telefone, o relógio de parede, que se procurar fotos lá em casa, lá, as fotos antigas dos aniversários, tá a foto, tá sempre a foto daquele. E hoje tem na casa do Sérgio funcionando. É um som lindo, é uma som. Uma som, é uma uma som, né? uhum. Então, e começou daí mesmo. Desde pequeno, a gente, naquela curiosidade, o que eu vou fazer. E a loja em si, que nem o pessoal chega lá na loja, tá, mas como é que nasceu a loja mesmo, né? Culpa desse aí, né? Onde é a loja hoje era para ser um salão de festa, né, Sérgio? Comecei a montar para ser um salão de festa, uma mesa de sinuca, uma churrasqueira. E questão de meses, pai, tô saindo do serviço e em 3 meses a parede toda a volta cheio de objetos e tudo mais. A festa é outra, né? Outra festa, a festa da ferrugem. A festa da ferrugem. Boa. E aí começou essa história, né? Tinha que ter como é que é, um mascote, como é que vai ser o nome, e a gente foi entrando junto, porque a gente sempre gostou, né? Sim. A gente sempre gostou da função e deu certo, né? E o bacana é isso, pai e filho, família, trabalhando junto, viajando, isso aí é o mais legal de tudo ainda, né? Pois é, isso é muito. E as viagens que vocês fazem para comprar, vocês fazem realmente um garimpo, né? Assim, vocês vão para o Uruguai, vão para a Argentina, vão para os Estados Unidos. Sim, a gente é um trabalho de formiguinha, assim, né? Eu brinco às vezes até que a gente parece que lá é o corpo de bombeiro, né? Porque toca o telefone, embarca no carro, sai correndo, né? Porque às vezes é o momento da pessoa Esse querer telefone esse é o do aqui. Batman. Então, a gente faz isso mesmo, né? No começo lá, né? 13 anos atrás, quando a loja começou, o que a gente fazia? A gente pegava uma região do interior aqui do Rio Grande do Sul, essa região que pode ter alguma coisa, né? Pegava o carro, passava 2 dias batendo em estrada de chão batido, batendo em galpão, conversando com as pessoas, pegando contato. Eu gosto muito da história que a gente gosta muito de fazer isso, né? É de parar num barzinho, num bolicho de interior, pedir um refrigerante pra tomar, fica ali, dá um tempo no balcão e começa a conversar com o dono. Cara, não tem ninguém que mexa com antiguidade, que na volta até pro cara pegar em confiança em ti, né? Pra te mandar na casa de alguém, né? Daí o cara, não, tem fulano de tal lá, tem coisa. Então a gente ia lá, batia no fulano de tal, o cara nos vendia, né? Rodamos aquela vez mais de 25 quilômetros para pegar um baleiro, lembra? Sim, mais de 25 quilômetros. Estrada de chão batido. Tudo através de contatos, assim, né? Então, o começo foi bem isso, sabe? Hoje não, hoje o que a gente faz? A gente pega a pessoa nos liga, ó, eu tenho um contato em tal, eu tenho um lote para te vender em tal região, por exemplo, interior de Santa Catarina. A gente vai até lá, né, para buscar esse lote, e daí a gente trabalha a região, porque a gente já tá lá na região, né? Claro. Por questão de tempo, né? A gente vai Já aprendendo a otimiza otimizar. o espaço, Isso. Mas hoje as pessoas já sabem que vocês fazem isso, né? Mas antes não, antes vocês tinham que ficar, isso que tu falas, olhavam as regiões, mais pensando, qual é o tempo, quem eram os imigrantes, enfim, assim que Sim, vocês era iam uma verificando. pesquisa mesmo. A gente chegou a ter mapa lá na loja, lá, né? Sim. Com pontos assim que a gente ia marcando pra gente ir. e tal. GPS, né? GPS no carro, o 4 Sérgio rodas. dirigindo e eu com mapa de papel mesmo, olhando, ó, 15 quilômetros, tem uma estradinha de chão batido, vai ter uma Usou cidadezinha. bastante mapa, assim, que tinha lugar Vocês que não têm o tinha primeiro GPS. mapa que vocês usaram? Ai, tem que ter. No vamos museu catar. da loja. Vamos- Deve estar lá pelas gavetas lá. Pois então, vocês têm que fazer o museu do museu, né? E então a gente fazia esse trabalho assim mesmo, de ir batendo, de conversando com o pessoal, às vezes parava em algum lugar, já fica pra almoçar, ou já leva um doce, uma ambrosia de presente já, porque tu vai fazendo amizade. Quindim, sabe? Então a gente sempre foi dessa forma, assim, né? No começo, né? Agora sim, agora começou aos pouquinhos, a gente já tá tendo mais contatos, a gente já pega alguns fornecedores já mais fixos, assim, que juntam peças e nos ligam, ó, consegui lotar aqui, pode vir buscar, entendeu? Assim que a gente faz. Mas a gente tem uma dificuldade bem grande, né? A nossa maior dificuldade hoje, realmente, é estar repondo essa mercadoria sempre peça diferente, peça de qualidade, né? Então, e a gente não tem um fornecedor fixo, né?
Sim. Não, eu não Sim, tenho... até porque não é um produto... Eu não posso ligar e me ver 10 bolas, Não né, é um dos anos commodity, 50. exato. Então a gente tem que estar sempre também antenado, sempre ligado, né? E atender da mesma forma, tanto quem quer nos vender, quanto quem quer comprar conosco também, né? Porque às vezes tu me vende uma peça hoje, mas passa um tempo, quero vender mais essa peça, e assim vai, né? Assim a gente E vai só tem partilhando e tendência conversando. também nesse, tipo, lançou um filme X, bom, então isso vai dar um start. Ou alguma coisa de moda, enfim, tem alguns produtos que têm a ver com o momento atual, assim? Sim, sim, eu sinto bastante aqui no Total, então, principalmente questão de filmes, né? Lançou o filme do He-Man, eu já monto uma vitrine já com personagens do He-Man. O Mario, lançou o filme do Mario, com o cinema aqui no Total, né? A gente sabe que... Sim. Então a gente tá sempre também se movimentando nesse sentido e a gente vai tentando entender também qual é a busca, né? Eu falo bastante assim na questão de pessoas, de crianças, né, que podiam ter aquele brinquedo, um determinado brinquedo, e hoje essas crianças têm 35, 40 anos e têm condições financeiras de comprar. Então a gente tá cada vez mais buscando esse tipo de peça também, né? Eu queria ter o boneco do Playmobil lá, eu queria ter um lote de Playmobil. Mas meu primo tinha, meu irmão tinha, o videogame determinado, meu primo tinha, meu irmão tinha, não tinha. Então hoje esse cliente chega até nós para buscar esse tipo de peça, né? Então a gente está bastante ligado ali em peças dos anos 80 e 90, né? Começo dos anos 90. Né? E quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente falava às vezes em peças dos anos 70, a gente não queria pegar. Né? Então, porque tinha muito, a quantidade era grande. Máquina de escrever, quantas vezes a gente deixou em casa, assim, deixou de pegar a máquina de escrever? Né? Luminoso, que a gente não pegava, alguma sabe? coisa que não... Bastante coisa, assim, né? Então, a gente sente que tá mudando e também vai diminuindo a quantidade de peça, né? Antiga, Sim. né? Então, a gente vai tendo que se atualizar, né? Sim. E produtos em si, assim, por exemplo, que nem uma vez, eu lembro que vocês tinham, até eu dei umas para vocês, fechadura de porta e coisa assim. As pessoas também compram até para usar na sua decoração? Vocês vendem isso sim. bastante? Elementos decorativos, né, Sim, digamos. a nossa loja, eu brinco muito assim que a loja é uma loja de oportunidade, né? Então, a gente achando uma oportunidade legal de comprar um lote de peças, a gente tá colocando pra dentro da loja. Então, tá sempre mudando. Então, vai ter época que tu vai lá, vai ter um monte de fechadura, né? Os soldadinhos de janela, não sei se tu te Sim, recorda, claro, que segurava né? a Para janela, segurar a né? Era janela. legal. Então, às vezes, daqui a pouco já acaba. Daqui a pouco passa mais um tempo, a gente consegue comprar outro lote. Então, a loja tá sempre em mutação, assim, né? Isso é interessante também para quem vai na loja. Tu vai numa semana, na outra semana a loja vai estar completamente diferente. E o que é legal, assim, né, que a gente acompanha muito no shopping, às vezes as pessoas ficam olhando a vitrine, né, um olhar bem contemplativo. Daqui a pouco elas entram, daí elas já começam num outro momento que é a curiosidade, já começam a interagir com vocês ou com quem está atendendo, vai perguntando, não necessariamente compram, mas sempre fica aquela coisa e muitas vezes voltam, né, que a gente sabe do... Quando a gente falou em shopping total, a gente tinha esse medo, vamos dizer assim, né? Tipo, pô, shopping, né? Foi que você vender essa bola aqui, quando é que vai conseguir uma outra bola? Não se sabe quando é que vai conseguir outra bola. Diferente, muitas vezes, de mercadorias que se compra em quantidade, assim, né? E isso acontece ali no shopping, né? O pessoal vem no dia, fica olhando, mas no outro dia vem buscar a bola. Já foi vendido. Tá, quando é que não consegue outra? Não sei. Tomara que a gente consiga outro. Reza pros deuses da ferrugem Os e deuses nos da mandar ferrugem. outro em seguida. São os que nos guiam, né? Vocês conseguem falar com os deuses aqui? De vez em quando a gente pede pra eles umas forças, tem nos ajudado bastante aí. Às vezes tem lugares, vamos lá, vamos ver se vai dar bom hoje, dá certo, né? Qual foi o lugar mais inusitado, assim, que vocês foram? Mais curioso? Um que eu lembro bem foi aqui em Porto Alegre mesmo, aquele que tinha, o rapaz falou, ó, venham à noite que eu vou poder atender vocês, mas tragam lanterna. Que Lembro que medo. não tinha luz, só no andar de cima que tinha luz. Tinha umas aranhas desse tamanho na parede. E a assim, eu me gente lembro cada começou, aranha. e a gente descia, que o vô dele montava, eu não me lembro qual era o bairro ali, era Não lembro o bairro. da casa do Teixeirinho lá. Uhum. E ele ia construindo andares, assim, conforme ia descendo, ele ia construindo andar, escada, aí tinha gato seco na escada. Tava abandonado, assim, Tava bem feio. abandonado Assim, já há bem bastante feio. tempo, e nós Mas só gato com a seco, lanterna. gato que já foi gato. Isso. Que secou porque morreu. Morreu de velho, não de fome, porque o gato ele escapa, ele assim, vai. aquela cara. E aí no último andar lá, na parte bem de baixo mesmo, aí quando eu abri uma porta assim, as aranhas, e o Zé, não, pai, agora deu. Pra mim deu. As aranhas gaguejeiras subindo pelas paredes. Tem bastante Aí história. vocês ficaram com medo.
Ah, não, tem lugar E que o é cara brabo. que abria as portas era um Drácula, assim, era Não, o e quê? aquele lugar tá bem abandonado. Não, bem feio, abandonado mesmo. Mas a E gente vendeu acostumou alguma já. coisa? Sim, sempre acha coisas assim antigas. Além das aranhas e do gato seco, alguma É, coisa? te lembra 2 pares de quichute? Isso, tinha coisas assim bem legais, assim. Mas tem vários lugares que a gente entra, assim, que grava a gente, né? Eu gosto de contar uma história de uma menina que tocou o telefone, nos ligou e falou: "Olha, era na Zona Sul, eu quero vender alguns itens que eu tenho aqui." E eu falei: "Não, beleza, tô indo aí." Fui lá, um amigo meu, o Fialho, que é parceirão nosso aí de viagem, a gente tá sempre junto. Às vezes, quando o pai não pode, eu chamo o Fialho vai junto também, né? Chegamos na casa lá, comecei a olhar a casa, assim, nada interessante, assim, nada que, né, que... Falei: "Bah, eu acho que hoje eu vou te agradecer, né, e tal, obrigado por ter nos chamado e tudo." Daí ela falou: "Não, mas peraí que eu vou te levar na parte que tu gosta." Entramos na cozinha, tinha um balcão, assim, na cozinha, um canto, e ela pegou esse balcão e arrastou. Quando ela arrastou esse balcão, embaixo do balcão tinha um buraco no chão com uma escada. E ela falou: "Meu pai trabalhava aqui embaixo, ele era ourives, trabalhava com joia aqui. Ele construiu tipo um bunker embaixo da casa para poder Nossa. trabalhar, né? E super escondido, assim, tal. Daí eu peguei, desci naquela escada, né? Aquela escada de ferro fixa na parede. Bom, as teias de aranha ali, a aranha tinha morrido de velha já, tá? Só que a teia antiga, assim, sabe? No escuro também, bem escuro. Então ele tinha várias ferramentas que ele trabalhava mesmo, né? Prensas, entre outras coisas, e comecei a olhar uma coisa ou outra, falar: aqui tá mais nossa cara aqui, né? Daí comecei a separar umas latas de Nescau, que antigamente tinha muita lata do Asterix Obelix, do Peter Pan, que saía lata Nescau colecionável. O pessoal gosta muito de colecionar até hoje. Comecei a separar algumas peças e tal, separei para um canto, mais umas ferramentinhas, Que umas ele coisas guardava objetos dentro das Sim. latinhas, né? ele guardava, Tem assim. vários objetos. E eu peguei aquelas latas, deixei algumas que não tinha rótulo, deixei lá, falei: isso daqui eu não vou levar. Fechei um lotezinho com ela ali, a guria bem tranquila, assim. Levei pra loja. Passou uns 2 dias, ela me ligou. Falou: "Sério, tu consegue voltar aqui?" Daí eu até falei pra ela: "Bato, eu não tenho mais peças assim que seja do meu interesse." "Não, mas vem aqui que eu quero conversar contigo." Tá, cheguei lá. Falei: "Ué." Ela falou assim: "Tu lembra umas latas que tu deixou aqui?" Eu falei: "Sim, eu deixei porque eu não tenho saída nessas latas, são latas assim, mais velhas, assim, tal." Então, depois que saiu, eu abri uma lata dessas. Todo o restinho de ouro que o pai juntava, das joias, ele colocava dentro daquela lata. Deu 1 quilo de ouro a lata que ficou lá pra ela, né? Daí ela falou: eu consegui resolver minha vida agora com essa lata e as contas que eu tinha que pagar, já paguei tudo. Então, assim, essas ferramentas que tem aí, pode levar pra vocês, que é de vocês aí. Que lei de agradecimento. Eu falei pra ela, falei: "Não, essa lata foi teu pai que deixou pra ti, né? Não foi nosso." Às vezes eu ia vender a lata, eu nem via o que tinha dentro da lata Descobriu também, o né? tesouro pra Imagina ela da só, vida. foi um Que tesouro. legal. Foi um tesouro. Então, tem histórias assim que são interessantes, que marcam a gente, né? E como é que vocês precificam os produtos, assim? Porque, né, é difícil. Quando tu... Bom, é pelo que o valor que tu compra, tu coloca, né? Mas deve ter alguma característica a mais também nesse sentido de precificação. E não Sim, só o preço cru, né? sim. No Não é só começo. o custo da mercadoria vendida, vai, é muito mais que isso, né? No começo a gente começou dessa forma, né? Bah, paguei tanto, vou vender por tanto, sabe? Era uma forma que a gente tinha, até porque a gente não tinha conhecimento, não tinha onde buscar, assim, tinha pouca coisa no mercado, assim, né? Hoje, salvo algumas exceções, a gente já tem um know-how, assim, já de tempo que tu conhece já o preço da peça, sabe por quanto vende, porque às vezes tu tá com uma peça um pouco mais alto o valor, o cliente vai chegar em ti e vai te falar: "Pá, cara, tá alto esse valor." Então tu começa a escutar o teu cliente também, né? Então, a gente tenta ter esse termômetro, assim, né? Nós estamos... fechou 1 ano agora, nós estamos com uma plataforma de leilão também, né? Então, também, onde a gente consegue medir bastante, né, o preço de mercado das peças, Sim. né? Então, a gente tem, às vezes, tem peças que a gente... Putz, são peças que não tem tanto valor, ou peças que tem uma demanda maior, né? Então, a gente consegue buscar mais, assim, né? Eu sempre tento, né? A nossa forma hoje de trabalhar, comprar lotes grandes, né? Que a gente consegue estar com preço melhor. Vamos fechar um valor nesse lote aqui. Quero liberar a garagem. Quanto por tudo? Tentar fechar esse valor. E daí a gente vai fracionando para vender aos pouquinhos, né? Porque também não é só colocar na loja, né? Hoje, Total. que nem era quando a gente começou, só colocar na loja e vender. Não, tem todo um trabalho em cima, né? A gente tem todo um investimento também de publicidade que a gente faz e, né, tem várias pessoas diretas e indiretamente que fazem a loja acontecer, né? E a gente sabe também que não tem uma demanda tão grande que nem tinha um tempo atrás, né? Porque um tempo atrás tinha pouca gente ofertando. Hoje tem uma oferta muito grande, né? Então a gente também entendeu que esse mercado tá mudando, né? Tá mudando, né? Por isso tem que aprimorar cada vez mais a própria curadoria, né? A E- compra do Exato. produto que é diferente de uma... Sim.
loja de moda, né? E com o Total também a gente começou a partir para um outro lado que a gente não trabalhava até então, né? Que é o lado do colecionismo mais, assim, de peças action figures, as cartas do Pokémon, a gente sempre tem aqui no Total. O pessoal Cara, enlouquece com as cartas do Pokémon. impressionante, né? Pokémon é uma coisa que Sabe? explode. Então, esse tipo de coisa eu não trabalhava, porque não entrava no meu nicho de antiguidade. Mas hoje já tenho action figure do Mario, vou ter action figure do Sonic, né? De personagens de filme, Vocês já do pensaram, Gremlin. não sei se já pensaram, se também tem mercado para isso ou não, umas roupa mesmo, trabalhar com moda de época, algumas peças, por exemplo, Sim, né? nós, ó, olha como a gente tinha conectado nas coisas, Silvio. Nós, fazia um mês, eu acho, que nós montamos ali na Matriz um setorzinho com Sério? trabalho de Eu não formiguinha, sabia. com peças vintage que a gente tem trazido dos Estados Unidos, tem roupas militares, tem até a roupa do valet de estacionamento, aquele casaquinho azul, sabe? Sim. Então a gente tem lá, tem camisas de feiras de colecionáveis dos Estados Unidos dos anos 70, alguma coisa de boné nós já temos na Matriz também. Então a gente está fazendo alguns testes já para a gente ter uma parte dentro da loja. Claro, não vai ser uma proporção muito grande, assim, né, de peças, mas a gente vai ter uma parte dentro da loja também já nesse segmento também de roupas, né? Então a gente está sempre tentando Que buscar legal. algumas alternativas, assim, também, para poder estar oferecendo um produto diferente aqui pro pessoal, né? Que legal. Renato, e como é que é a tua interferência, né? Porque eu sei que o Ricieri vai aqui, né? Tá sempre buscando, indo atrás, e tu estimula, tu vai junto, tu que provoca. O Como é a Ricieri, relação? o Ricieri é 24 horas, ele não desliga nunca, né? Pois é. E eu, como falei, o velho tem que entrar no ritmo dele, né? Mas a gente está sempre junto. A gente. As tomadas de decisão, vamos dizer assim, é sempre do Ricieri. Quando ele precisa de alguma coisa, ele. Ô pai, vamos fazer, a gente tá. Mas o Ricieri que toca a loja. Eu sou homem da manutenção, né, Ricieri? Eu gosto de estar. Da função da manutenção das peças e tudo mais, assim, e das correrias por fora. Mas a loja, a gurizada lá da loja, ele que Sim, tu toca abriu o junto. sótão, botou a escada e agora é problema dele. O pai ele sempre me deu muita segurança, assim, sabe, para fazer as coisas, né? Então eu sempre tive ele o meu conselheiro master, assim, né, nas tomadas de decisões da loja, quando eu vejo, pai, vamos sentar aqui, vamos dar uma luz, o que tu acha, o que tu não acha, né? É o meu norte, assim, né? É o meu norte, né? A loja é o que é graças a ele, assim, sabe? Porque eu sempre tive ele do meu lado e no momento que eu teve um momento que eu falei, cara, daqui a pouco vamos dar uma... Não, vamos tocar. Teve um momento que ele tocou sozinho, porque eu acho que lá no começo, lá, com uns 2, 3 anos de loja lá, eu comecei já, não sei, não sabe? Aqueles momentos difíceis Sim, que a gente tem, normal. assim, né? E ele não deixou a peteca cair. Muitas vezes ele chegava do serviço à noite, na empresa, quando ele não estava aposentado ainda, ele atendia o pessoal à noite lá, até brigando com ele, pai, atendendo o pessoal de noite aqui na loja e tal. Ele ia, atendia final de semana, e então, isso tudo, assim, a gente construiu juntos mesmo, assim, sabe? Então, quantas horas de estrada ele dirigindo, às vezes, sozinho, para eu poder estar no celular também, dando suporte para as lojas, ou estar no celular também buscando, né? Às vezes a gente sai daqui, vai para um lugar longe, e eu chego no lugar, tá chovendo, tá com temporal, tá com tempo ruim, sabe? Então, daqui a pouco já tem que mudar a tua estratégia. Pô, tinha alguns ferro velhos, não vou poder ir hoje. Então, vou ter que achar o pessoal com as peças em casa, né? Então, tem várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, assim, que o pessoal, né, que tá de fora acaba não sabendo, assim, né? Sim, nem tudo é romance, né? Não, tem parte difícil. Às vezes, tu com 1.000 quilômetros de Porto Alegre, teu carro estragar, sabe? Tu tem que vir de guincho até Porto Alegre. Carro, parar num estacionamento de um hotel e arrebentarem a lona da caminhonete e levarem 3 dias de viagem, sabe? Nossa. Então, esse tipo de coisa tudo é coisa que vão acontecendo, mas a gente sabe, como qualquer empresa, como qualquer negócio, tu vai ter que administrar, né? E a forma que eu tenho de administrar, eu devo muito ao pai, de colocar os pés no chão, respirar e tal, vamos tomar a decisão certa, com calma, e vamos tocar, né? Porque não dá para baixar. A gente que empreende no Brasil hoje, né, a gente sabe o quão difícil é, assim, né? Cada dia tu tem que acordar e para resolver os problemas, né? Vamos lá, E né? vamos lá, né? Então não dá para deixar assim. Então é muito importante para mim ter o pai do meu lado nesse tempo, assim, da hora que dá apertada, tu ter alguém para, né? E tem pessoa que vai te auxiliar mais que teu pai, que a tua mãe, né? Então não tem, né? Então eu devo muito isso à família mesmo, a todos eles, né? Eu sempre trabalhei com o público, né? Então a gente sabe a dificuldade que é para atrair o cliente, né? E hoje a nossa equipe, tanto aqui do Shop Total como da Matriz,
que a gente conversa bastante, que a gente treina. Hoje a gente tem uma equipe 100%. Tanto as meninas daqui, né, quanto lá da loja lá. A gente sai, a gente viaja tranquilo com o pessoal na loja, né? Com o pessoal na loja. Então, isso nos deixa mais tranquilo, mais né? tranquilo para viajar, tudo, porque a gente sabe que está em boas mãos, né? Pessoas confiáveis e que sabem o que fazer dentro da loja, né? Que sabem o que fazer dentro da loja. Para trabalhar com isso tem que gostar, né, Silvia? Sem dúvida. Até porque é aquilo que a gente estava falando, né? Que vocês estavam contando, na real. É um produto diferente desde o começo, desde a hora da compra, né? Porque, por exemplo, tem uma loja de decoração, tu tem o fornecedor, tu liga, chega por transporte, por seja o que for, né? Aéreo, enfim. Tu tem muitas vezes a pessoa de compras que vai lá, liga, mas de vocês não. São vocês que pegam o carro, pegam uma estrada, tem ainda o momento prévio, né? Que é descobrir. Mas vão até o lugar, pegam as coisas, têm os perrengues ou não, voltam, ou seja, a cadeia é toda ela feita por vocês. Limpa né? a peça, Sim, faz manutenção imagina. muitas vezes, daí para subir para a loja, né? Para espalhar para as lojas, né? Então é todo, né? Do começo ao fim não tem, né? Mas até a hora da venda. E a tua mãe, a tua esposa, ela também tem a parte, ainda tá com a parte de bazar. Sim, de louças, porcelana. né? É o meu maior desejo. Você sabe que eu vou indo pelas beiradas, mas o maior desejo é ter a patroa aqui. A patroa, ela viaja com a gente também, ela tem o Loucas por Louças Antiguidades, né? Pois é, eu sou louca pelas louças dela aqui no shopping. E é interessante também porque, como eu falei, é um trabalho em família mesmo, né? Agora até a neta, né? Até a neta. Ela já pegou? A neta, ela vai lá, ela quer levar o dia do brinquedo na escolinha, ela vai lá, pega um brinquedo lá da na loja, coisas que ninguém, o Tribufu, leva leva um Tribufu leva um tribufu pra Você cada sabe que outro dia eu tava falando com o Stout até, né? O Stout é um querido que Sim, adora, né, vocês. Tem o nosso prefácio do livro, tem o apresentação prefácio do do livro, depois a gente fala do livro, que é muito legal. E aí eu tava falando pro Stout, lembrando, tu vê, eu lembro, eu tô com 67 anos, mas eu devia ter uns 5, sei lá, que idade eu tinha. Até hoje eu lembro que a Mesbla, ali no centro, no último andar lá da Mesbla, fazia o chá das bonecas. E cada criança ia com a sua boneca no chá das bonecas. Eu não me lembro o que a gente desfilava com a boneca, não me lembro direito o que era, mas eu sei que, cara, aquilo era um grande evento. Eu acho que era uma vez por mês, também não vou lembrar tanto assim. Eu sei que eu ia com uma prima minha, né, que era bem mais velha, podia ser com minha tia, sei lá, mas era. E assim, ó, era uma coisa sagrada. Eu esperava por aquele dia de ir no chá das bonecas, porque era toda uma coisa de história. Daqui a pouco, quem sabe olha aí a tua que ideia filha já não legal. começa a fazer A loja Dia do Mesbla, brinquedo. ela vendia de tudo, né? Então ela Tudo. vendia moto, Corcel era vendido na carro, né? Relógio, brinquedo, vendia de tudo. É uma loja de departamento enorme aqui, marcou bastante aqui na gente. E Aqui aquela época, né? Hoje a gente fala, experiência, até uma palavra que já tá me irritando um pouquinho, né? Sim. As pessoas vão banalizando um pouco as palavras. Mas, enfim, naquela época, imagina, olha quanto tempo eu me lembro daquele momento e gravou, as o que pessoas marcou, mobilizavam, né? o que marcou, né? E às vezes um pouquinho a mais faz um detalhezinho, já faz uma diferença enorme, né? E esse livro aqui, vocês fizeram na história de vocês, é isso? Tem até uma parte que a gente tá dentro, Tem, tinha né? que tá, Legal, né? Matheus também, que foi Isso. A gente tem tanta história de estrada, né? Tanta história aí E eu falei, cara, vamos aos pouquinhos também deixar registrado pro pessoal que gosta de antiguidade também poder acompanhar aí, né? Aqui, ó, Opala, ó. Depois eles pegam a câmera, pegam a foto com ele. Esse é o Opala, né? Esse é o Opala, um dos deu- Opalas do pai. Não, esse Não é o que deu início, Não, mas esse é um do pai. mas Eu é e ele Opala, na beira né? da praia aí. E Em Cidreira. Aham. Então, a gente quis achar uma forma, encontrar uma forma de poder registrar também essas histórias, né? Sim. Então, aí no livro conta um pouco sobre o nosso dia a dia, né? De histórias na estrada. Fala também sobre a questão das compras, né? Como que a gente faz. Tem um pouco sobre a psicologia da compra também. Como abordar a pessoa da forma correta para fazer a compra. Ah, pois é. Isso Porque- é importante, né? Isso, porque às vezes a pessoa não está preparada para vender, né? Ela
tem necessidade de vender, mas não está preparada, né? Então tem vários casos que a gente não comprou naquele momento e a pessoa passou um tempo e nos chamou para comprar. Então, às vezes, a gente tenta não forçar aquela venda. Porque às vezes alguma coisa da herança. Geralmente, família, né? Quando tu tá vendendo a semana nós fomos ainda, né? Numa casa também de um senhor aí que a gente tá fechando um lote com ele. E geralmente, quando a pessoa resolve vender, né? Essas peças, aconteceu alguma virada na vida, né? Ou porque perdeu alguém, ou porque tá se mudando, ou por uma necessidade financeira. É sempre um momento delicado. A gente nunca chega na casa da pessoa e a pessoa tá com um sorriso de orelha a orelha, né? É porque a pessoa acaba juntando aquelas peças ali porque aconteceu alguma coisa, né? Então ela quer se desfazer. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato também na hora da compra, né? Também de não forçar que seja um negócio agradável também para a pessoa que está nos vendendo, né? Não só quem está nos comprando, né? É de ter esse bom senso, assim, de não, ó, legal, não quer vender essa peça agora, tudo bem, espera, quando for teu momento, tu chama a gente vai comprar. Aconteceu já com uma lambreta. A gente... A do galinheiro? Isso, nós compramos uma lambreta que estava num galinheiro até, nós fomos para comprar outras peças lá, quando eu vi a lambreta lá. Daí eu chamei esse senhor que estava querendo vender a lambreta, um querido, uma pessoa assim, sensacional, e ele falou, cara, eu não sei, não vou vender, você não vou vender. Eu falei, na hora que o senhor resolver vender a lambreta, o senhor me avisa. Daí ele, daí passou um tempo, ele me ligou, passou uns 2, 3 meses, a mulher quer que eu venda. Falei, então tá, eu só vou te pedir uma coisa, eu vou comprar ela do senhor, tudo, só vou pedir uma coisa pro senhor. Tu não limpa ela, tá? Deixa ela do jeito que ela tá, que eu quero sair com ela aí do jeito que tava no galinheiro. Espalhando pó do... Por tudo quanto é lado. E assim eu andei, acho que uns 3 meses com ela, ficava só a marca das minhas pernas na lambreta, o resto tudo era pó e cocô de galinha. O pessoal parava na esquina, do lado dela, assim, o que esse louco tá fazendo, né? Mas assim a gente fez, até depois eu restaurei ela, né? Mas então tem um momento certo, sabe, pra gente comprar, né? Então a gente aguarda, né? A gente aguarda e deixa... E a gente fala um pouco sobre isso no livro também. Fala sobre a nossa vinda aqui pro shopping, né? As nossas... a forma que tudo aconteceu, que para nós também sair de uma loja... Sair não, né? Estar numa loja do bairro, né? E que na frente da nossa casa, né? E ir para um shopping, né? Foi que nem eu te comentei, foi uma coisa que... Fiquei algumas noites sem dormir, preocupado, tentando entender como é que funcionava, como não funcionava, tentando estar com o pé bem no chão, assim, né? O pai foi também decisivo, assim, nisso tudo, porque ele sempre, não, vamos fazer, faz que vai dar certo e tal, né? Mas a gente fica com receio, né? A gente constrói um negócio do zero e daqui a pouco a gente tem que recuar, tem que dar passo atrás e tal, né? Então a gente fez, assim, uma escolha que a gente fala aqui, a gente não consegue se enxergar hoje mais sem a loja aqui no shopping, né? E sem essa parceria que a gente tem, né? Então, esse tipo de coisa tem no livro também. Fala um pouco sobre agora a questão dos leilões que a gente está fazendo. Aqui, ó, pra câmera, Olha tá? aí, ó. Vai, tu fala ou eu falo? Pode falar. Não quer tu Não, falar? pode falar, Olha, pode falar. pra te comprometer mais. Não, mas tá Bom, certo também- já, eu vou assinar. Faz aí que depois eu assino Não, embaixo. se eles falaram que tá certo, assina embaixo, não tá certo. Vai ser, eles já fazem leilão online e vai ter o primeiro leilão online e físico e presencial aqui no Shopping Total em breve. Provavelmente em Outubro, talvez, né? Outubro, novembro. Então, aguardem, vai ser muito legal, porque vai ser um leilão de todas as peças que vocês já fazem hoje, né? Pode fazer tanto aqui no shopping quanto online. Aguarde, vai ser bem legal. Até tem algumas histórias que eu gosto de falar sobre o shopping, né, Silvia? Até te comentei que esses dias nós estávamos conversando, eu te comentei. Tem um cliente nosso, ele é de João Pessoa, da Paraíba. E ele conheceu a loja através do Instagram, ele vem bastante a Porto Alegre, e sempre que ele vem em Porto Alegre, ele fica num hotel próximo ao shopping aqui. Então ele sempre vem visitar, né? Ele tira foto com as meninas, todo mundo Franklin, né? Todo mundo adora ele. Né? E ele, num dos leilões que nós fizemos agora, de brinquedo, ele veio de uma pessoa da Paraíba para acompanhar o leilão aqui dentro do shopping com as meninas aqui. Olha, sabe? Franklin, então esse leilão vai ser contigo aqui em Porto Alegre. Olha aí, ó, já tá. Manda um recado pro Pode Franklin. mandar recado, já tá convocado. E no outro dia ele veio aqui, voltou ao shopping, pegou as peças que estavam lá na matriz, botou embaixo do braço, voltou pra casa dele lá pra colocar nas peças dele, que ele tem uma coleção maravilhosa lá. Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta também, né? De sair do digital também, né? E tá mais com o próximo do nosso cliente, né? A gente tá trocando ideia, né? E a gente recebe, assim, muito aqui no shopping, tanto lá na matriz quanto no shopping, clientes que daqui a pouco, minha esposa tá indo para Gramado, quer ir para Gramado.
Daí o cliente já coloca a pilha, né? Não, vamos para Gramado. Mas por quê? Porque ele quer dar uma passadinha na casa do Cacaredo aqui, porque ele gosta da loja, ele acompanha a gente. Então a gente pega bastante essa passada do pessoal aqui, subindo e descendo a serra também, passa aqui na loja, o pessoal do Brasil todo, né? Sim. Aqui, chega aqui na loja, né? Teve aquele cliente que veio de São Paulo de moto também, te lembra? Ele Sim. estava indo para Argentina, mas ele falou, botei no meu roteiro, passar na casa do Cacaredo de moto, né? Uma moto, uma 1800, nem sei que moto é aquela. Então esse Sim, já conhecia vocês pelo Insta e tal. E tem, assim como tem dificuldade, né, de alguma família, alguém se desfazer de um produto, vender, vocês têm também algum produto de estima que vocês olham assim, eu não quero vender. Comprei, mas não tenho vontade de vender, mas boto para vender e quando vende dói. Na verdade, assim, no momento que eu virou essa chave, assim, e eu falei, não, é trabalho, eu vou focar nisso e tal. Mas não adianta. Tá no sangue, né? Tá no sangue esse negócio de colecionar. Pois é. Então, a gente tem lá na loja exposto lá nossa coleção de Topojijo. Eu falei isso porque eu sei que Topojijo é uma coisa que tu tem. Tá aqui ele, né? Pra ele, querido, né? E então a gente tem lá, nossa coleção de Topojijos, tem mais de 150 Topojijos lá, talvez seja uma das maiores coleções aí do Brasil, a nossa aí. E o olhinho dele é algo, né? Quem fez esse daí ele é de 72, a primeira versão que saiu, ele tem o bigode dele de nylon. Daí já a segunda versão, o bigodezinho dele era pintado, já nos anos 80, quando foi comemorado os 50 anos da Estrela no Brasil. Né? Então, tem algumas peças que a gente acaba... Mas daí, assim, a gente não coloca nem à venda, sabe? Porque eu acho que não é correto também, assim, com o próprio cliente mesmo. Eu vender uma peça da minha coleção, daí eu vou ter que jogar o preço lá em cima e não. Não, vamos pegar... O que é minha coleção tá separado, a gente deixa bem claro. Tem muita coisa. E o restante... Não, a gente foca mais no Topojijo hoje, assim, né? Nesse tipo de coisa, assim. E então... e cuia de chimarrão eu gosto bastante também. Eu coleciono, isso eu tenho. Agora começa a falar, daí começa a lembrar, né? Bomba, umas faquinhas, umas coisas. Renato, conta todos os segredos do Richelle que ele não conta. Então, a gente... Alguma coisinha eu separo, assim, que a gente gosta, né? E o pai também, às vezes a gente tá numa feira, tá num lugar ou outro. Pai, sei que eu vou ficar, separa, né? Então, a gente gosta de ter as nossas coisas, assim, também, né? E tu também, Renato? Tu vai colecionar? Eu fui militar, então a minha coleção é militaria, né? Já tive muita coisa lá na loja, que acabava ocupando espaço. Sim. E numa época, já uns 6, 7, 8 anos atrás, nós compramos um lote de relógio de parede. Aí o relógio de parede tem que estar na parede. E ali as minhas coisas estavam tudo na parede. Eu tinha muita coisa, manequim com fardas americanas, quase 60 tipos de capacete do mundo inteiro, Primeira e Segunda Guerra. Aí o Richelle, pai, temos que expor esses relógios aí, né? Porque porque o cliente chegava lá na loja e queria comprar, né? Mas já tava tinha a placa ali. Mas coleção particular, itens não estão à venda, mas ali tem a história, né? É que tu frustra, né? Claro. A pessoa, tu chegar, olhar numa... eu gostei... Daqui a pouco o cliente olha a loja toda, mas ele vai gostar naquela peça que tá escrito não está à venda. Por isso que eu falo, tem que criar um museu. Então já deixa separado, né? Que nem hoje leilão, o pessoal roda, essa peça tá no leilão, mas não posso pagar agora. Não, entra no leilão. Às vezes tu anuncia, a peça não vende, pessoal, então tem disso também, né? Mas a gente tem esse cuidado, assim, né? Então uma coisinha ou outra a gente deixa separado lá até pra expor, pra ter umas peças legais, assim, também, mas é pouca coisa, assim, a gente deixa... O Richelle falando dessa dificuldade, muitas vezes, as pessoas de vender, eu lembro de um colega teu. A gente foi em Viamão lá, ele trabalhou contigo. Sim. E quando nós chegamos lá, ele tava o vozinho dele lá, com essa saída de banho por cima, assim, né? E de cara a gente começamos a conversar e ele começou a chorar, sabe? Me contando que aí ele falou que a vozinha tinha morrido há pouco tempo, tal e coisa. E nós ficamos uns 15 minutos naquela. Ele queria falar, ele era uma coisa que ele queria... Ele foi bombeiro. Me mostrou todo o cinto e as roupas dele, tudo lá. E nós ficamos ali uns 15 minutos escutando ele, né? Ele contando pra gente da vida e da perda da avó, da esposa dele, no caso, né? Mas a gente via que ele queria conversar, não com alguém da família, ele queria desabafar as coisas, assim, né? Talvez com a família já falou tantas vezes que as pessoas acabam não escutando mais, né? Aí depois que ele falou bastante, que a gente escutou, tal e coisa, eu lembro que eu brinquei com ele, né? Eu falei, mas eu tô lhe conhecendo agora, faz uns 20 minutinhos, mas eu sei que o senhor tem uma outra paixão, né? Aí ele parou assim, né?
como assim outra paixão, né? Eu tô falando tanto da Socorro! minha esposa, que é a vida inteira, né? Aí eu falei, não, por baixo, aí ele tava com a camisa do Internacional. Ah, Mas aquilo deu aquela quebra de gelo, sabe? Aí ele, realmente é a minha segunda paixão, meu time. Aí tirou, mostrou a camisa surrada, assim, aquelas camisas antigas, né? Mas deu aquela quebrada mesmo, né? Claro. Porque ele já tinha desabafado com a gente já, né? Falado o que ele queria falar, né? E é, deu... é bem comum isso, né? Sim, É Sim, bem as pessoas comum. contam a vez. Sim, às vezes. Acabam virando... Sim, a gente escuta bastante. Tu tem que ter também, né, aquele discernimento de escutar mesmo, parar. Não, Não, casos de parar tudo, deu, Sim. parou, vamos lá pra rua, vamos respirar, sim, sabe? é bem. Nossa. Vamos respirar agora, não tá pronta, não, vamos de volta. Aí toca, porque é bem na memória, né? Muitas Claro. vezes as pessoas, uma menina que fazia mais de 20 anos que ela não voltava para casa dela. Quando o pai morreu, ela pegou a mãe e saiu de casa. E ficou mais de 20 anos sem voltar para casa. E ela abriu a casa Cara, que justamente importância com a que vocês gente têm junto. no papel, né? Com a gente junto. Então a gente Mas a gente sabe abre o junto, né? momento, né? A gente sabe, eles querem vender, precisam vender, porque provavelmente vão tirar tudo dentro da casa teto caído já, esse tipo de coisa assim, né? Mas a gente tem que saber o momento certo mesmo. E até o momento também de poder dar uma cortada ali também, Sim, né? Porque sim, daqui a pouco senão você fica a acaba tarde toda. sendo parte de um problema E a gente observa, a gente emocional. está procurando, É. garimpando, mas ao mesmo tempo Dando observando atenção também, né? o que está Pega a acontecendo ao Pepsi lado. que eu não alcanço aqui. O Rodrigo queria tomar essa Pepsi. Ó, Rodrigo, Com gelo e tá limão. aqui, ó, bem tímido ali atrás das câmeras. Esse líquido É dela mesmo. dela Tá mesmo. fechada, Original, tá com é. a tampa original ainda. É uma Pepsi dos anos 60, essa daí. Uma garrafa bem legal, é bem bonita, ela bem Que trabalhada. medo. Assim. Se eu... Claro, se eu mexer muito vai estourar, né? Não, o gás já foi embora já. É, então eu trouxe a Então, Pepsi. aí esse pra ilustrar. líquido aqui tá desde 1960. Sim. Essa tá lacrada ainda. E tem Quase ano que eu nasci, e um tem pouco. Tinha um ano. a latinha também, que olha, tu vê se consegue amassar ela aí, ó. Essa era a latinha, as primeiras latinhas de cerveja, né? Era um material que chamava Não Flanders. vou nem tentar mais. Imagina se eu consigo. Ela enferruja com o tempo até, assim, né? Então ela Tá. Antigamente amassava. Não, mesmo, não, Esse não. material já era assim. Esse material, Não é ele não pra ter- amassa. Ele não amassa. Ele não amassa. É. Sim, E enferrujado Ele mesmo. é bem mais resistente que as de hoje, né? bem mais resistente que hoje, né? Então tem um modelinho, eu trouxe para ilustrar, né? Trouxe também... Nunca teve a tentação de abrir isso aqui. O pessoal fala muito daquelas garrafinhas pequenininhas que a Coca-Cola dava de brinde. Sim. Todo mundo olha, isso aqui já tomei uns goles, já eu abri e tomei. A criançada tomava as garrafinhas aquelas de miniatura, né? Olha que legal que tá. Tem que cuidar aqui pra não mexer, né? Tchaf! Esse aqui é. Não, é 100. Não Essa sei aí lá já que número tá é esse. Eu acho que é o código. bem selada, por isso que porque normalmente ela Nunca acabava com o Consegui tempo abrir, eu acho, será? perdendo a... Como agora, daqui a pouco, tem até que dá pra dar alguns clientes quando compram conseguem dar mais uma restaurada nela, ainda passa um óleozinho, daí já mostraram sai. pra Pepsi? Isso aqui. Não, cara, acho que às vezes eles nem, Aham. né, E o sabe? louco né? É bem quanto isso. muda, né? De tanto em tanto tempo vai mudando, tanto da Pepsi quanto da Coca-Cola. Exatamente. Eu trouxe Muito legal. Sim, os bichinhos da os Parmalat. bichinhos da Parmalat. Né? Fizeram um baita sucesso, né? Sim, na época Agora voltou, né? Uma história. eles eles lançaram primeiro 300 mil ursinhos. 300 mil. E o pessoal enlouqueceu com os ursinhos. E, se eu não me engano, foi lançado mais de 10 milhões de ursinhos. Eles fizeram. Nossa. É uma coisa assim. É um número muito grande assim, de ursinhos que foram feitos por conta da demanda. Né? O pessoal, Sim. essa promoção deu muito certo, né? E Impressionante. Deu muito certo, né? São algumas promoções que marcam, assim, né? E que eu acho que vão perdurar para sempre, assim. Esse né? é teu daquela época? Não, esse comprou de alguém. Não, Porque tu é dessa fase. na verdade, sim, eu sou dessa fase, mas os meus brinquedos de infância, é engraçado, os do pai eu consegui resgatar, os meus, o que eu tenho é meu jogo de botão. Eu tenho o jogo de botão completo lá, vários times e tal, é o que eu tenho de infância meu, assim. Mas Bolita tu não tem? Bolita? Bolita é da tua fase, da minha fase é a isso, bolita. isso acabei também me desfazendo. E daí sim, os brinquedos do pai. Eu tenho o primeiro brinquedo dele, que é um Zé Carioca, que tá com desse mesmo material vinil, que ele fica com o dedo levantado assim, e o pai roeu o dedo dele quando era pequeno. Eu tenho lá o boneco do Zé Carioca. Eu tenho o bombeirinho, aquele também, que os primeiros brinquedos do pai Sabe eu tenho. que eu tenho, agora tu falou do Zé Carioca, eu tenho não sei nem mais onde tá, o Pato Donald, que era tipo isso, ele era um plástico duro, né? Bem duro. É. E eu ganhei do
Cirilo é o nome dele, sei lá, ele é amigo da minha tia, e o apelido dele de Zé Pato, porque ele que me deu. Então, para mim, ele é o Zé Pato. Ele tinha Zé a Pato, loja, Zé Pato. ele tinha aquela loja, antes de ter a Servital, essas de coisas de saúde também, né? O Zé Pato era Cirilo, Murilo, alguma coisa assim. Uhum. Enfim, bem legal. E apelidei o cara de Zé Pato por conta do Pato Por causa do Donald. Pato. Fiquei, olha, era muito legal. Vou ver se eu acho, aí eu vou Botamos, te dar lá. botamos no acervo da loja lá. Isso. O pai tava comentando agora, né, sobre essas lembranças, assim, né? A gente tem alguns casos, assim, de clientes. Eu vou deixar ele contar uma e eu conto outra, tá? Da senhora que entrou lá na loja lá e começou a chorar por conta da cozinha de lata aquela. Ah, sim. Essa foi interessante. Até não foi na loja, foi Foi no Expo Classic? Foi no Expo Foi no Expo Classic. Classic. A gente estava expondo lá tudo e isso foi já vai fazer 14 anos que a gente vai para essa feira, né? E essa moça, eu vi quando ela parou de longe assim, veio com a filha dela e parou na frente da loja, a filha entretida com um monte de brinquedo, tal e coisa. E ela começou a chorar. Né? E olhando fixo para uma cozinha de lata que tinha. Aquilo é bem década de 70, que vinha uma cozinha grande, toda de lata. Ela vinha com cor diferente, fogãozinho, abria janelinha, Lembro disso. tinha geladeirinha que ficava do lado ali. Aí a filha olhou, mas mãe, por que tu tá chorando tudo, né? Aí ela falou, que a mãe, quando a mãe tinha mais nova do que tu, a mãe lembrou quando a avó me deu uma cozinha idêntica a essa daí e tudo, né? E aí ela falando com a filha dela ali, que ela brincava e tudo, aí eu deixei ela falar também com a filha, mas aí também para quebrar o gelo, eu falei, bom, se tu brincou com essa cozinha, tu usou muito quichute também, né? Aí a gente tinha um lote, te lembra que a gente tinha pego um lote de quichute, né, no plástico, assim, né? E ela, olha o quichute, nunca mais vi, né? Aí já quebrou também, tudo, virou nossa cliente. Então essas histórias que aparecem com... Já teve caso, assim, de vocês comprarem um produto de alguém e depois essa pessoa ir na loja para querer saber se alguém comprou e quem comprou, enfim, querer seguir o rastro do... Sim, às vezes a gente tem bastante cuidado, assim, nesse sentido até, né? Mas acontece, de daqui a pouco passar um tempo, o cara, me arrependi de ter vendido, né? Passou 2 meses, né? Tem como eu... Comprar de novo. Sabe, às vezes, se a gente tem a peça, a gente facilita, às vezes, até parei de som uma vez, né, nos venderam lá, cara, não queria ter vendido som, tem, não sei o que, eu falei, tá, beleza, pega de volta e vamos, sabe, né, porque a gente sente também, que às vezes o cara, foi o momento do cara e tal, né, mas a gente tenta deixar bem claro, pessoal, olha, tá, daqui a pouco eu vou mandar lá pra São Paulo o produto, sabe, então, né, imagina, não tem como rastrear e tal, né, mas acontece, assim, às vezes, acontece alguns casos também, assim, do cara, amanhã, 10 horas da manhã, eu te espero lá na minha casa, que eu tenho isso aqui pra te vender, beleza? Beleza. Isso eu falei com ele de noite. No outro dia eu chego às 10 horas da manhã lá, o meu tio viu essa peça aqui que tava no chão, apodrecendo aqui, e agora resolveu querer, então não vou te vender mais. Sabe? Então, às vezes, a peça tá atirada no pátio, tá, né, de qualquer jeito lá. Há tempo lá já, ninguém dá bola. Ninguém dá bola. O encanto da peça. Exatamente. Tem quando fala que a gente vai lá comprar a peça, daí dá um jeito de que não querem mais vender a peça. Mas isso a gente já sabe o que é do jogo, a gente trabalha com pessoas também, então a gente consegue entender, assim, né? Então, essa questão de compra, principalmente, a gente sempre faz dá uma investigada antes, assim, né? Tá, vale a pena ir? Não vale? Tem bastante coisa? Não tem, entendeu? Porque às vezes é ruim para nós estarmos nos deslocando para um lado e para o outro, pegar uma peça aqui na Zona Sul, outra na Zona Norte, Zona Leste, sabe? Então a gente tenta sempre tentar fechar uns lotes maiores, assim, também para poder valer a pena, né? Esse deslocamento todo, senão tu não para, né? Tu passa o dia todo correndo para um lado e para o outro, porque realmente, que bom, graças a Deus, muita gente nos chama, né? O tempo todo. Então a gente tem que dar uma filtrada, essa é a palavra, né? A gente vai filtrando algumas coisas que tem mais procura no momento. Daqui a pouco passam 2 meses, eu já não tenho mais peça em estoque, daí a gente já pode comprar aquele outro tipo de peça, né? É mais ou menos assim que funciona. Guris, para comprar o livro de vocês é na loja ou vende pela Amazon também? Vende online? Temos no nosso site, pode chamar a gente no Instagram, nós temos ele disponíveis nas 2 lojas, tanto na matriz quanto na filial. É R$50 o livro com frete grátis para todo o Brasil. Com frete grátis para todo o Brasil, pode chamar, já vai. Livro. A gente quis mesmo uma forma de história, compartilhar, né? mesmo a nossa história aí, né? E mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho aí, né? Tem
Tem algumas peças aí também diferentes, assim, algumas histórias de peças diferentes que a gente encontrou na nossa caminhada. Tem um dicionário aí falando também algumas palavras que a gente usa no meio de antiguidade também, que é bem interessante. Dicas de compra. Dicas de compra. Dão dicas de compra Sim, também, sim. tu vê, pra Então, quem quer. é um livro que é bem rápido de ler, assim, eu coloquei por... Memorabilia. Memorabilia, é. E a gente colocou uma fonte grande também para facilitar a leitura também. Sim, né? Para os mais velhos, né? Isso. A minha mãe, cada vez que lê, ela diz que já leu 3 vezes. As 3 vezes ela chora. Que quando no começo, né? Tem o nosso mascote, o Ferrugito aí, o topo, né? Daquele, querido. Então a gente tem um pouco de tudo mesmo. Tem bastante da nossa essência, assim. Aí. Fala sobre os nossos eventos, nossas confrarias, né? Também. É muito legal, vale a pena o livro. Eu comprei aquele dia, né, para mim, comprei pro Matheus também, porque fez parte, né, desse nosso match aí. E é muito bom, é gostoso porque tu tem uma fluidez, né, o livro. Sim, Assim, é uma leitura rápida, assim, para poder entender como é que funciona a Casa do Cacaredo, né? E não precisa seguir todo ele, né? Daqui a pouco tu olha um Sim. capítulo, depois tu olha... A gente colocou algumas fotos aí também de viagens, assim, de peças que a gente foi encontrando, né? Tem uma história interessante no livro aí, que eu tava nos Estados Unidos numa feira, e a gente vê bastante coisa, assim, nas feiras, assim, tal, e me chamou a atenção um telefone de madeira, desses de parede, embaixo da mesa do cara, assim, tava uma coisa mais, assim, meio que... o cara queria vender barato. Não me lembro qual valor que eu paguei na época, mas fechei um valor com ele lá, coloquei dentro da mochila ele, trouxe pro Brasil, botei na parede da loja, mas deixei pra decorar, assim, na loja, né? Daí eu falei, cara, mas que engraçado, esse telefone tem um fio saindo dele de ligar com uma tomada. Eu falei, cara, mas por que tem esse fio, né? Comecei a olhar, peguei e joguei na internet. Eles fizeram, em 1948, eles fizeram um rádio valvulado no formato de um telefone de parede. Exatamente idêntico. Então, quando tu tira o fone do gancho, ele demora um pouquinho, porque é a válvula, ele aquece e começa a falar. E a manivela, onde tu dava a manivela ali pra chamar telefonista, ali onde tu troca as estações, né? Ele é da marca Guild, era o mesmo fabricante de guitarras, o Raul Seixas até, esse aí. Então eu liguei pra um cliente nosso que é apaixonado por rádio e falei, cara, eu tenho um rádio que tu não tem na tua coleção. Olha que legal. Daí ele me manda foto, mas você é um telefone. Eu falei, não, é um rádio. Daí hoje ele tem uma coleção linda de rádio, é destaque da coleção dele, assim, os rádios estão na volta e o telefone tá no meio da coleção, assim, né? Então ficou bem legal quando a gente consegue dar o fim certo já pra peça, assim, né? Que legal, coisa boa. Então tá, pessoal, vamos ter que, né, terminando aqui por enquanto, até o próximo programa falando daí do nosso leilão. Boa. Nós vamos também fazer live do leilão deles, tá? Já tudo acertado com a equipe aqui. Vou fazer uma collab aí do leilão aí, bem legal. Boa, bem legal. E é isso aí, esse telefone vermelho é para ti, Stout, tá? Vou te ligar, outro dia o Stout fez uma matéria da CRT, acho que era 134, né, Stout? Que era o Disque Hora, tinha o Disque Reclame, tinha um monte o de 102, e deu uma reprodução bem legal. É muito bom o material do Stout. É muito bom. O Stout, eu sei que tá sempre acompanhando vocês com as histórias. O legal desse telefone é que ele tinha um cadeadozinho, né? Lembra desse cadeado? Sim. Botava um cadeadozinho e não sei como, o piá que fala, né? Ele descobriu que o cadeado era para não discar, né? E aí alguma criança descobriu que tirava o gancho, e ali em cima, onde ele liga e desliga ali, ó. Eu apertava. 3, discava o 3, aí dava um tempinho, 9 vezes, era discava o 9. Né? Mas será que era verdade? Porque era verdade. Até para ligar de graça, não pagar, né? Tinha uma coisa assim. Eu tentava, não sei se eu errava na minha conta. Provavelmente. Eu era muito nervosa, ficava assim, né? Mas eu tinha um vermelho desse aí que a gente colocava o número do telefone, tá? Pra ninguém esquecer, né? Muito bom, guris. Olha, muita história para contar aqui. Posso deixar nosso Instagram? Deve deixar o Instagram, o YouTube. Beleza. Tem um canal do YouTube também legal, Isso. Nós retomamos agora aí com o canal do YouTube. Eu tinha algum material mais antigo, mas agora a gente tá retomando com força aí. O pessoal procurar lá a Casa do Cacaredo no YouTube vai achar. Tem um vídeo bem legal que a gente foi num galpão de itens de aviação, que a gente gravou 40 minutos lá no vídeo. Bastante material interessante, assim, contando história e tal. Nosso Instagram, @Casa do Cacaredo, tá? Vocês podem nos encontrar também na nossa matriz, que fica no bairro Partenon, e aqui no Shopping Total, a loja 1134, ali no térreo, né? Serão muito bem-vindos. E eu gosto de avisar o pessoal só que venha com a Titânica em dia, né? Porque vai se enferrujar bastante conosco. Muito bom, mas é uma bela ferrugem, né, Renato? Sim, com certeza. E a tendência é essa, né?
Cada vez mais enferrujado. Boa! É isso aí, então assim encerramos bem enferrujados o nosso Totalks de hoje. Curtam, compartilham, venham aqui conhecer a loja Casa do Cacaredo, porque mesmo que não queira comprar aquilo que a gente fala, né, vale a história, é muito bom, mas alguma coisa tu sai, nem que seja um imã de geladeira, né, porque é muito bom, tá bem? Até o próximo Totalks. Eba!